pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Dr. Robledo Passafaro, médico veterinário aqui em São Bernardo do Campo. Hoje eu vou fazer um videozinho falando a diferença de hemodiálise e de diálise peritoneal. Você sabe a diferença? A diferença ela se baseia no mecanismo, da metodologia que está sendo usado. Ambas são para substituir a função renal. Quando o rim não está funcionando bem, ambas ajudam a substituir essa função. Muitas vezes é indicado em pacientes com uma doença renal aguda, uma leptospirose, por exemplo, uma doença do carrapato, um trauma, numa lesão aguda. Ou até mesmo quando o paciente tomou algum medicamento que não fez bem para ele, que pode ter influenciado negativamente aí no rim. O rim ficou sobrecarregado, a ureia, a creatinina, o fósforo, esses são aqueles índices no exame de sangue estão aumentados, aí sim existe a indicação de uma diálise ou uma hemodiálise. Pode ser feita numa paciente com renal crônico? Pode. Essa também é uma outra dúvida que os pacientes, que os proprietários me perguntam. Só que o problema do crônico é que isso daí o paciente teria que ficar dependente dessa máquina, no caso da hemodiálise ou da diálise, o que não é muito bom. Haja vista, ser humano, quando faz essa hemodiálise, por exemplo, ela é feita de maneira contínua, 3 vezes na semana, aquelas sessões de 3, 4 horas, e às vezes por anos, até que seja feita um transplante renal. A diálise peritoneal no ser humano, normalmente a pessoa tem a maquininha e faz no decorrer da noite, enquanto ela está dormindo, ela vai fazendo aí a diálise peritoneal. Hoje eu vou falar um pouquinho da diferença das duas técnicas. A hemodiálise, ela depende de uma máquina, essa máquina ela vai fazer com que o sangue que é retirado do paciente passe por essa máquina. Passando por essa máquina, ela vai passar num filtro, que é chamado de capilar, e a partir daí vai ser feita a troca, vai limpar esse sangue, para devolver o sangue limpo para o paciente. Então esse capilar, que é colocado junto à máquina de hemodiálise, é que seria o rim artificial, por exemplo, uma palavra aí para tentar entender. Quando a gente fala em hemodiálise, é preciso que haja um tratamento da água que é feito junto com a hemodiálise, e esse catéter que é utilizado para retirar o sangue é feito aqui na jugular. É o catéter que nós chamamos de acesso venoso central. Então, porque tem um volume de sangue maior que é retirado desse paciente, ele passa na máquina e é devolvido de novo ao paciente. O paciente não pode ter uma anemia muito severa, porque uma quantidade de sangue pequena, isso pode prejudicar na hora que sai do paciente. E também, esse paciente, o ideal é que ele esteja bem hidratado, por exemplo. Em alguns casos, essa hemodiálise é feita até para tirar o excesso de líquido. Em ser humano, é feita essa hemodiálise considerando o peso seco do paciente. Então, quando ele está inchado, que o rim no paciente humano não trabalha direito, aquele paciente ele está muitas vezes até com edema, está inchado, essa máquina é feita para drenar esse excesso de líquido. No nosso paciente, que é o cachorro e gato, o ideal é que ele tenha em torno aí um pouco mais do que 5 quilos. Alguns colegas fazem hemodiálise em pacientes até por volta de 5 quilos, mas o ideal é que tenha 10 quilos para cima, justamente para ter sangue suficiente para sair da máquina, do paciente, passar na máquina e ser devolvido ao paciente com segurança, A diálise peritoneal, qual que é a diferença? A diálise peritoneal, ela é feita, primeiramente ela tem que ser colocada um catéter cirurgicamente neste paciente. Então existe esse catéter aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é um catéter diferenciado, eu vou aproximar aqui da câmera para vocês estarem vendo que ele é cheio de ranhuras, frisos, que é onde esse catéter ele é colocado no abdômen do paciente
E por esse catéter, nós colocamos esse soro especial. Então é o que nós chamamos de banhos de diálise. Então é colocado uma quantidade de acordo com o paciente, no abdômen deste paciente, fica por algum tempinho e é drenado. São várias sessões no decorrer do dia, em torno aí de 3 a 5 dias para a gente ter um resultado satisfatório. Existem alguns pós e contras dessa técnica. O contra, primeira coisa, se o paciente já está muito debilitado, é um paciente que já está, que é um paciente bravo, arisco, que não aceita muita manipulação, então é uma técnica a ser bem estudada, né, antes de que se faça esse processo, pois precisa de uma anestesia, o paciente vai estar anestesiado, sempre acompanhado de um anestesista, para ser colocado esse catéter no abdômen. A partir daí são feitos os banhos de diálise. A vantagem é que pode ser feito em pacientes pequenos, 1, 2, 3 quilos, não tem um limite aí mínimo de peso para esse paciente. Também ideal é que seja feito em pacientes que tenha uma doença renal aguda ou um crônico agudizado, para pelo menos sair daquela crise e depois possamos fazer o tratamento aí de rotina, aquele tratamento que o paciente já está acostumado. Ok? Aqui na Veterinária Passafara nós fazemos a diálise peritoneal, ainda não temos a hemodiálise, mas estou à disposição de vocês. Sem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que eu terei um enorme prazer em explicar essas diferenças para vocês. E pacientes, seus pacientes quiserem estar indicando para cá, para internação, para o procedimento, teremos o enorme prazer de atendê-los. Ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.